Bom, pessoal, conforme a gente já tinha falado que ia fazer, né? Tô pegando um exemplo aqui de exercícios de medida de posição e dispersão para dado tabulado. Acho que era o único exemplo que eu não tinha feito vídeo aí para vocês conseguirem fazer os exercícios e fazer a prova até, né? Entender como é que faz. Então, eu peguei aqui uma tabela com alguns dados, né? Que a gente está tratando da altura dos alunos de uma turma em centímetros, né? E eu tô com uma determinada quantidade de dados. Para esse exemplo, eu já tive cuidado de deixar essa tabela aqui ordenada para a gente ganhar tempo. Se por acaso vocês recebem os dados sem estarem ordenados, vocês precisam colocar em ordem para fazer o exercício, senão vocês não conseguem, né? O professor, normalmente, para a prova, ele explica que ele deixa os dados já ordenados para que a gente não perca tempo. Então, por exemplo, também o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai seguir a mesma ideia. Então, primeira coisa que a gente vai calcular aqui é o número de classes. A gente vai colocar, vai separar isso em intervalos para preencher essa tabelinha que está aqui abaixo. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é a quantidade de classes com que eu vou trabalhar. E como é que eu faço isso? A minha fórmula para eu saber qual a quantidade de classes eu vou usar, na verdade, eu tenho duas opções. A primeira opção segue a seguinte fórmula. K, que é o meu número de classes, é igual a raiz quadrada do meu total de elementos, que eu vou chamar de N. Então, aqui, eu já tinha contado anteriormente, eu tenho 64 elementos. Vou marcar aqui do lado para vocês relembrarem. 64 elementos. Então, o meu N é igual a 64. Determinado isso, eu vou fazer esse cálculo. Meu número de classes, K, é igual a raiz quadrada de 64. Então, a minha quantidade de classes, K, é igual a 8. Se os meus dados forem maiores do que 100, eu sei que tem exemplo na sala que o professor deu que se fosse maior do que 50, mas até 10 classes normalmente é aceitável. Então, vamos trabalhar aí para um K maior do que 50. Vamos escrever aqui. Se K maior do que 50, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Usar. K é igual, quantidade de classes é igual 1 mais 3,22 vezes o log de N, que é o meu total de elementos. Isso aqui só para números maiores do que 100, tá, gente? Vamos supor que eu tivesse 160 elementos. Aqui eu só vou fazer uma suposição, porque não é o nosso caso, tá? Mas se eu tivesse 160 elementos, primeira coisa que eu ia ter que me preocupar em fazer. K é igual a 1 mais 3,22 vezes o log de 160. Então, se eu vou pegar aqui a calculadora, log de 160 é igual a 2,2, vai. Então, meu K é igual a 1 mais 3,22 vezes 2,2. Sendo assim, o meu K, vamos calcular, 3,22 vezes 2,2. Meu K é igual a 1 mais 7, vamos trabalhar com duas casas aqui, 7,08. Então, meu K seria igual a 7
8,08. 1 mais 7,08, 8,08. Então, aqui, como tá dando número quebrado, a ideia é que eu trabalhasse aqui com 8 casas, né? Mas tá dando número quebrado. Para comportar todos os números da distribuição, eu arredondo pro próximo acima. Então, eu trabalho com 9 classes aqui. Isso só pro caso da gente ter uma quantidade de elementos maior do que 100. Então, a gente utilizaria essa segunda opção. No nosso caso, são 64 elementos. A gente vai trabalhar com essa primeira, então, que é a raiz quadrada do meu total de elementos. Aqui já me determinou 8 classes. Agora ele está me pedindo para eu determinar a amplitude dos dados. Por que eu mencionei que é importante a gente ter os dados em ordem? Esse é um dos motivos. A amplitude dos dados, ela é determinada pelo meu maior número, que aqui seria 190, menos o meu menor número, que aqui é 150. E isso aqui, 190 menos 150, me totalizariam uma amplitude de 40. Aí o próximo cálculo que eu preciso fazer é o da minha amplitude de classe. A gente chama de AC ou HI. Então, a minha amplitude de classe, eu calculo da seguinte forma. A fórmula é AC ou HI, né? Igual a minha amplitude dividida pelo meu número de classes. Então, aqui no meu caso, AC é igual a 40 dividido por 8, que é o meu K. Então, a minha amplitude de classe é igual a 5. Então, aqui agora eu vou começar a trabalhar com as minhas classes. O meu primeiro número é 150. Eu faço um risquinho aqui. Deixa eu pegar a régua para ficar fácil da gente visualizar. E faço um outro risco aqui, que é para indicar até onde vai. Então, essa minha classe vai de 150, somo mais 5, que é a minha amplitude, a 155. Detalhe que eu fiz um risquinho aqui no começo, mas eu não fiz outro aqui no final. Por quê? Eu tô querendo determinar que a minha classe, ela vai de 150, ela contém o 150, ela vai até 155, mas o 155 aqui não tá incluso. Então, ele não pertence exatamente a essa classe. Embora esse seja o limite da classe, 155 não pertence a essa classe. Por quê? Porque ele vai pertencer à próxima, inicia-se a partir dele. Então, aqui, 155, e a gente vai colocando aqui até 160. 160 até 165, 165 até 170, 170 até 175, 175 até 180, 180 até 185 e 185 até 190. E aí ele fala que eu tenho que trabalhar com 8 classes, né? Então tá dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes exatas. Detalhe, diferente de lá de cima, que eu determinei que aqui o 155 não era parte, aqui eu vou dizer que 185 é, e o 190 também. Por que eu vou fazer isso? Primeiro que aqui a minha raiz quadrada já deu um número exato de quantidade de classes. Então, se não tá me dando que são 8 classes, eu já consegui colocar as 8 classes aqui dentro do limite, eu não vou criar mais uma classe só para compensar esse 190 aqui. Já vai fugir desse número de classes.
E outra, eu tenho aqui 190 uma única vez. Por que eu vou criar uma classe só para esse 190? Então não tem necessidade. Eu venho aqui e fecho esse ciclo aqui, vai ser só um elemento a mais dessa classe. Então não tem problema. A gente segue aqui fazendo isso então para todas as classes, né? Todo mundo sem marcar esse limite superior. E a última classe com limite superior, que é esse último número marcado como sendo inclusive parte da classe. Então, vamos lá. Então, só continuando a nossa tabela aqui agora, a gente vai determinar quem é o FI. E o FI nada mais é do que a frequência de cada uma dessas classes, a quantidade de vezes que os elementos que compõem cada uma dessas classes aparecem dentro da nossa tabela. Então, aqui, ó, eu tenho uma classe de 150 até 155, mas eu não conto 155, porque não tem o risquinho aqui, né? Então, eu vou contar de 150 a 154. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de 150 a 154. Então, 155, eu começo a contar a partir da segunda classe. Então, de 155 até 159. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. E assim eu vou contando. Bom, aqui eu completei, né? Minha contagem de elementos de cada uma das classes. Isso aqui tem que dar a minha soma do total de elementos, né? O meu total de N. Se não bateu, contei alguma coisa errada. Então, vamos lá. 6 mais 11, mais 15, mais 5, mais 8, mais 6, mais 7, mais 6, que me deu exatamente o total de 64 elementos. Então, essa é a minha soma. O meu XI, ele vai ser um representante do meu ponto médio aqui dessas classes, né? Então, se a minha amplitude de classe é igual a 5, a gente tá vendo aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5, dividir ele ao meio, dividir por 2, vai dar 2,5. E eu vou somar sempre ao meu limite inferior. Pego isso e somo ao meu limite inferior da classe. Então, aqui deu 152,5. Esse é o meu ponto médio dessa classe. Aqui deu 157,5. Aqui, 162,5. Aqui, 167,5. Aqui, 172,5. Aqui, 177,5. Aqui, 182,5. Aqui, 187,5. E pronto, eu fechei a minha representação do ponto médio de cada uma das classes. A próxima coluna é simples. Somar minha frequência... multiplicar a minha frequência com esse meu ponto médio. XI vezes FI, né? XI vezes FI. Então, eu vou fazer cada uma dessas multiplicações. 6 vezes 152,5, que dá 915. O próximo, 11 vezes 157,5, que dá 1.732,5. 15 vezes 162,5, 437,5. E aí, a gente vai fazendo aqui e já volta. Então, aqui a gente já fez o cálculo de todo mundo, né? Multiplicou todos os XI pelos FI. E a gente chegou nesses valores. Esses valores eu preciso somá-los. Então, aqui a somatória disso deu 10,770. 10.770. E agora, na verdade, eu preciso partir aqui para baixo para calcular
a média. A média nada mais é do que a somatória do meu xi vezes fi dividido pelo meu total de elementos. Então, a gente utiliza essa formulazinha aqui para média. Deixa eu ver se dá para enxergar. Então, ó, essa aqui é a minha fórmula da média. X média que é determinado por x barra. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais para ficar melhor de vocês enxergarem. É a somatória dos meus elementos, do primeiro elemento até o elemento total, né? Somatória do meu x e fi, do primeiro valor até o último, e tudo isso dividido por n, que é o meu total de elementos. Na prática, nada mais é do que pegar essa parte da tabela, somar e dividir pela soma da sua frequência, que é exatamente o seu total de n. Então, feito isso, 10.770, vamos colocar aqui, meu x média é igual a 10.770 dividido por 64. E isso aqui vai dar 168,28. Então, essa é a minha média. Próximo cálculo que eu preciso fazer é esse aqui. É o meu xi, esse camarada aqui da minha terceira coluna da tabela, né? Meu xi, menos o meu x média, que é 168,28. Então, nós vamos fazer isso. E vocês vão perceber que algumas colunas vão ficar negativas, outras vão ficar positivas. Depois a gente vai transformar tudo isso em positivo. Por hora, só vamos calcular, então. 152,50 menos 168,28, que dá menos 15,78. Próximo. 157,50 menos 168,28. Tá menos 10,78. E assim eu vou calcular todo mundo. Então, tá aqui eu calculei todo mundo já. E feito esse cálculo, agora eu tenho que partir para a próxima coluna. Que nada mais é do que pegar cada um desses cálculos e elevar ao quadrado. Ó. xi menos x média. E a próxima coluna xi menos x média elevado ao quadrado. Então, eu só pego esses valores e elevo ao quadrado. Um número negativo vezes ele mesmo é igual ao resultado da multiplicação deles positivo, né? Então, toda vez que eu elevar um número ao quadrado, o resultado sempre é positivo. Então, na hora de colocar na calculadora, eu nem preciso colocar o sinal. Eu pego o meu valor no positivo mesmo, 15,78, elevo aqui na calculadora científica com chapéuzinho, né? Elevado a 2, que é o quadrado, e eu tenho o meu resultado, 249,0084. Eu vou trabalhar com 0,1, né? Por conta desse 8 aqui. Então, meu primeiro resultado aqui, 249,01. O meu segundo, vamos ver, dá 10,78, né? Menos 10,78, mas eu não vou colocar esse menos na calculadora. Então, 10,78 elevado ao quadrado. 116,21. E assim eu vou fazer com todo mundo até eu terminar aqui. Bom, terminei de elevar cada um dos elementos daqui ao quadrado para essa coluna. Agora, a próxima coluna me diz o seguinte, para eu somar essa coluna
xi menos x média elevado ao quadrado pela minha frequência. Pela frequência de cada classe, né? Então, eu vou calcular esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, e assim sucessivamente. Então, primeiro, 249,01 vezes 6, que é a minha frequência, dá 1.494,06. Vai ter exercício que esse número vai ficar enorme, é isso mesmo, tá? A gente não precisa se preocupar. Eu vou terminar de fazer esses cálculos e a gente já retoma o vídeo. Pronto, já terminei de fazer esse cálculo, né? Multipliquei essa coluna pelo FI, e a leitura aqui em cima a gente já consegue entender o que tinha que fazer mesmo, né? E cheguei a esses valores, e eu preciso somar essa coluna. Então, a somatória disso aqui deu 7,561,04. E chegamos finalmente à última coluna da tabela, que é a minha frequência acumulada. Nada mais é do que o seguinte: é o meu FI sendo acumulado. Então, no primeiro momento, eu tinha 6 de frequência, 6 vezes dentro dessa classe. Até 155 eu tinha 6. Até 160 eu tinha esse mais esse, porque eu contemplo essa classe de cima até esse limite. Então, eu tenho 6 mais 11, eu tenho 17. No próximo item, eu tenho saber até os 165 quantos eu tenho. Então, eu tenho a soma dessas 3 classes. Se eu já tinha 17 aqui, com mais 15, 32. E aí, com mais 5, 37. Com mais 8, 45. Com mais 6, 51. Com mais 7, 58. Com mais 6, 64. Eu cheguei ao meu total de N da mesma forma. Era isso que eu tinha que ter. No final aqui sempre tem que dar o meu total de N. Só vou acumulando cada uma das frequências. A primeira eu copio, a segunda eu somo e replico. Eu somo de baixo e replico. E aqui eu completei a nossa tabela. A nossa média a gente já tinha calculado, porque a gente precisava para dar continuidade na tabela a partir daqui, né? Então, o próximo cálculo que a gente tem que fazer é o da variância. E a variância, ela é determinada pela seguinte fórmula. Vou tentar deixar aqui bem próximo para vocês tentarem ver. Não tá muito bom o foco, né? Mas esse símbolozinho estranho elevado ao quadrado, né? É a minha somatória de xi menos x média elevado ao quadrado vezes fi, dividido pelo meu total de elementos. Então, quando eu vim aqui na tabela e somei essa penúltima coluna, era justamente para a gente poder calcular a variância. A variância nada mais é que pegar a somatória dessa penúltima coluna e dividir pelo meu total de elementos, que é o N, né? 64, que é a mesma coisa do meu último valor da frequência acumulada ou da soma do meu FI. Então, eu pego essa última coluna e divido por N. Então, aqui, ó. Variância, que é esse símbolozinho estranho. No meu caso, é igual a 7,561,04 divididos por 64. Então, vamos fazer essa conta. 7,561,04 dividido por 64. E eu tenho um total de 118,14. A minha variância é igual a 118, desculpa, vírgula 14.
Esse é o cálculo da minha variância. Depois eu tenho que calcular o desvio padrão. E o desvio padrão, ele segue a seguinte fórmula. Esse é o símbolo do desvio padrão, que é a mesma coisa do símbolo da variância sem aquela elevação ao quadrado, né? Então, ele está me dizendo aqui que o meu desvio padrão é igual a raiz quadrada da minha variância, que esse aqui é o símbolo da variância, né? Então, o meu desvio padrão, esse símbolozinho aqui é igual a raiz quadrada de 118,14, que foi o que a gente calculou. Então, vem aqui, 118,14. Então, vamos tirar a raiz quadrada disso. E eu chego ao valor de 10,87. Isso é igual a 10,87. E aí, ele tá pedindo para eu calcular a mediana, o primeiro e o terceiro quartil da distribuição. E como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu preciso descobrir é em qual classe está cada uma dessas situações. Então, a mediana, como é que eu descubro ela? Mediana é um valor que divide a minha distribuição exatamente em duas partes iguais. Então, o meu valor mediano aqui, ele vai ter que deixar 32 dos meus 64 valores à minha direita e 32 dos meus 64 valores à minha esquerda. Então, se eu tenho, vamos lá, 64 dividido por 2, eu já sei que é 32. E eu tenho que descobrir em qual classe eu tenho esse valor de 32. Esse valor de frequência, tá, gente? A quantidade de elementos. Então, aqui, ó, a primeira não comporta, a segunda não comporta, a terceira tá comportando certinho. Então, a minha mediana tá aqui. Tô fazendo essa observação só para eu lembrar em qual classe que tá. Minha mediana tá aqui, porque tem exatamente esse valor na frequência acumulada. Vamos supor que aqui a frequência fosse outra e eu tivesse aqui com o valor de 31. 31, se eu sei que o número que divide a minha frequência igual, né, em duas partes iguais, era 32, então não estaria aqui, estaria na próxima classe. Ainda que o número aqui embaixo fosse maior do que 32. Mas está dentro dessa classe. Então, a princípio, a gente já entendeu aqui que a mediana dessa nossa distribuição está aqui, na minha terceira classe. O meu primeiro quartil, como é que eu faço para descobrir onde é que ele está? Eu tenho que pegar 64 e dividir por 4 para descobrir onde é que está o meu primeiro quarto disso, né? Então, 64 dividido por 4 é um total de 16 elementos. Primeira classe, a frequência acumulada, são 6 elementos só. Da segunda classe, meu primeiro quartil é igual a 16 elementos. Aqui eu já tenho 17 acumulados, então o primeiro quartil está dentro dessa classe. E o terceiro quartil? O terceiro quartil a gente vai determinar pelo total de elementos menos o primeiro quartil. Então, se eu tinha 64 menos os 16 que está dentro do primeiro quartil, então eu tenho 48. 37 não comporta, 45 também não. Então, aqui, ó, 51. Se eu tenho 48 no terceiro quartil, ele tá aqui, dentro dessa classe. E aí, eu começo a aplicar as minhas fórmulas. Então, só voltando aqui ao nosso vídeo, a gente vai calcular agora o número que representa exatamente a nossa mediana. Até então, a gente determinou que, pela frequência, que 32 dados vão estar para um lado e 32 vão estar para o outro, né? Mas eu não estou dizendo qual é o número dentre esses que vai dividir essa distribuição exatamente ao meio. Então, nós vamos calcular isso agora. Determinada classe da mediana,
eu vou ter que substituir os valores por essa fórmula. Mediana é igual ao limite inferior da classe da mediana, mais o meu total de elementos dividido por 2, menos a frequência anterior da classe da mediana. Isso aqui dividido pela minha frequência, meu FI da classe da mediana, vezes a minha amplitude de classe, que era o AC ou o HI, né? Que a gente chama de HI. Então, substituindo os valores, vamos lá. Mediana é igual. O limite inferior da classe da mediana, a classe da mediana é essa aqui, a terceira classe, então, meu limite inferior dela é 160. 160. Mais os 64 elementos divididos por 2, menos a frequência anterior da classe da mediana. Frequência acumulada, o FAC anterior, né, da classe. Então, a frequência acumulada da classe da mediana é essa aqui, ó, 32. Então, eu vou usar a anterior, 17. Menos 17. Isso aqui dividido pela minha frequência, o meu FI da classe da mediana. Então, meu FI aqui é 15. Isso dividido por 15. Vezes a minha amplitude de classe, o meu HC ou HI, que era 5. Vezes 5. Então, continuando aqui, a minha mediana é igual a 160 mais 32 menos 17, né? 64 dividido por 2 é 32. E isso aqui dividido por 15, só tô substituindo os valores. E eu multiplico isso por 5. Dando continuidade, a minha mediana é igual, vamos lá, 32 menos 17 vai ser 15. Então, aqui, peraí, 160 mais, essa conta deu 15. Dividido por 15 vai ser 1. 1 vezes o 5. Então, continuando, mediana é igual a 160 mais 1 vezes 5, que dá 5. Minha mediana é igual a 165. Agora, eu preciso calcular o meu primeiro quartil.